E aí, pessoal? Me pediram uma coisa que pra mim foi até engraçado, que era justamente falar um pouquinho sobre um livro, né? E falar de livro, pra quem já teve a oportunidade de publicar, é que nem falar de filho, né? É difícil você falar que é ruim, que é bom, porque é como um filho, não tem como. Quem já passou por essa experiência sabe. Mas eu vou tentar em dois vídeos explicar um pouco desse livro para ver se você consegue entender a jornada. E mais legal, ele tem dicas preciosas que vão te ajudar a sair de um ponto A para um ponto B de uma forma muito natural e muito tranquila. Legal? O que eu quero primeiro chamar a atenção é da onde nasceu, né, a ideia de escrever esse livro. Ele nasceu da ideia porque eu tinha uma dificuldade, e esse livro eu fiz em 2005, né? Eu tinha uma dificuldade de falar com presidentes, com o C-Level, né? Que são os primeiros executivos das organizações. E o que eu descobri? Poxa, como que eu faço para ter contato com essas pessoas? Aí você começa a pesquisar, e eu lembro, eu até hoje não sei se é verdade ou não, mas eu lembro de uma história que eu escutei que o cara colocou um sapato na empresa a qual ele queria prospectar e dentro do sapato ele falou assim, olha, eu já estou com um pé na sua empresa e eu gostaria de colocar outro pé para nós conversarmos assim por diante. Eu achei aquilo meio absurdo, mas eu fiquei pensando na minha época, né? Eu falei, pô, eu não vou ter tanto tênis para fazer isso. E eu acho nada legal, mas o conceito ficou muito na minha cabeça. E aí, eu sou fã de americanos, né? Americanos, eles fazem tudo muito metodologicamente, fazem tudo realmente muito simples para as pessoas não terem dificuldades para entender. E aí, o que eu percebi? Eu falei, nossa, e se eu mandasse um livro para clientes? Aí livro, nossa, eu imagina, eu não estava começando a carreira, eu não tinha tanta experiência, então eu falei, poxa, deixa eu pensar em alguma coisa. E aí chegou a ideia do livro porque os americanos têm esse hábito de mandar um livro para as pessoas. Mas para mim ainda aqui, nós latino-americanos, o livro ele tem um peso, mas ele é muito particular. Aí eu vou encontrar com uma pessoa que eu não conheço, que livro que eu mando? Aí eu achei também bastante complicado. De repente me veio um estalo, poxa, eu vou escrever sobre vendas. E aí decidi escrever sobre vendas e pensei da seguinte forma, deixa eu fazer um livro fácil, não muito grosso, porque a pessoa consegue receber uma série de dicas, que essa é a primeira característica que eu quero trazer para você, onde esses primeiros capítulos aqui, até basicamente bem na frente, aliás, eu começo com a história, né, de um sapato até Harvard, que é isso que eu como contei para vocês, mas depois eu passo uma série de dicas bem práticas, onde eu mostro para você, por exemplo, deixa eu escolher uma aqui que eu gosto, que é essa aqui, ó. Não se apaixonar pelo projeto. A ideia é que quando você se envolve muito com o projeto, você acaba se apaixonando por ele. E se você se apaixona pelo projeto, você fica com a visão míope. Aí você acaba não percebendo, primeiro, críticas, deixando dicas claras que esse projeto não vai fechar. Outro ponto, às vezes você fica muito expert no assunto e você acaba negligenciando na sua avaliação crítica. Porque o que é óbvio que as pessoas estão falando é óbvio somente para você, não para os outros. Por quê? Porque você já criou uma bagagem muito grande sobre o assunto. Então, o livro tem esse tipo de dicas logo no início para você conseguir implementar. Estou olhando aqui se tem alguma mais legal. Você consegue implementar imediatamente. E aí, e era o meu desespero na época, eram dicas que eu falei assim, cara, se ele sair implementando agora, ele já vai conseguir sentir o retorno. E uma das coisas que é interessante quando você dá coach para vendedores, quando você ensina vendedores, quando você troca experiência, é que vendedor, eu acho que ele é um cara privilegiado. Por quê? Porque você dá uma dica para ele, ele vai lá e experimenta em vários clientes, e aí se a dica dá certo, ele incorpora. Segundo, toda vez que ele explica a dica que ele recebe, ou o assunto, ele acaba decorando. É diferente quando você é um cara administrativo, você faz um curso super empolgado, você conta para a pessoa do seu lado, conta para a pessoa do outro lado,
e você efetivamente não tem mais para quem contar. E aí aquilo ou você incorpora no seu dia a dia efetivamente, ou no máximo você consegue falar em casa e tudo, e depois acabou o seu rol. Mas enfim, vendedor tem esse privilégio. Então essa é a primeira parte do livro. No segundo vídeo eu vou falar sobre a metodologia. E aí eu vou mostrar para vocês do que ela é composta, que ela é baseada na psicologia aplicada e assim por diante. Outro detalhe legal é que eu coloquei atrás alguns comentários de alguns presidentes, alguns amigos, que foram reflexo dessa abordagem do livro. Como eu mandava o livro para eles pedindo para eles darem uma crítica, eu os agraciei colocando o nome deles na contracapa, na quarta capa, para poder fazer a relação ainda mais forte de gratidão por que eles me passaram. Mas essa é a primeira parte. Segunda parte a gente vai se falar, aí eu te falo um pouquinho mais do livro para você ficar ainda mais empolgado. Até mais e obrigado pela oportunidade.